Marcos Braz abre o jogo sobre Nicolas de la Cruz. 3 jogos seguidos no Maracanã. Flamengo tomando calote lá no exterior. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu te explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa manhã de terça-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meu querido, minha querida, começaram a nos assistir? Já deixa o seu like é muito importante para o nosso canal, é muito gratificante para o nosso trabalho. E você que não é inscrito, se inscreva no botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se, acione o sino da notificação e compartilhe os nossos conteúdos. Ajude o crescimento do canal Paraquedista Rubro-Negro no YouTube, para que possamos continuar mantendo vocês informados sobre tudo o que acontece nos bastidores do mais querido. Então vamos para as notícias, porque notícia é que interessa e o resto não tem pressa. O trauma no tórax, que resultou aí em fissura do 7º arco costal, não será problema. Léo Pereira está relacionado para a viagem a Brasília e tem chances aí de participar do duelo com o Santos na quarta-feira, às 20 horas, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de Léo Pereira, que treinou na noite desta segunda-feira, no Ninho do Urubu, a outra novidade é o retorno de Fabrício Bruno, que cumpriu suspensão na rodada passada e está recuperado de trauma no tornozelo esquerdo. Ainda na zaga, Davi Luiz segue fora. Além de Davi Luiz, o Flamengo tem mais 3 desfalques. O também lesionado Alan e os suspensos Everton Ribeiro e Eric Pulgar. O Flamengo embarcou na noite de ontem, às 23 horas, para Brasília, né? Foi uma questão de logística, porque o Flamengo estava encontrando dificuldade para fretar voos, né, nas companhias aéreas para Brasília. Ou ele embarcava ontem às 23 horas ou embarcava hoje às 23 horas. Então, assim, se embarcasse hoje, os jogadores teriam pouco tempo para repouso, não teria como fazer um treino lá em Brasília. Então, a comissão técnica, né, juntamente com o departamento de futebol, decidiram antecipar essa viagem para ontem. Então, foi apenas uma questão logística essa viagem antecipada do Flamengo, que geralmente ele treinaria hoje, na parte da manhã, né? E à tarde ele iria para Brasília. Mas com essa dificuldade, eles decidiram ir ontem. Então, vou trazer para vocês a lista dos relacionados que foram para Brasília com a comissão técnica de Tite. Os goleiros: Matheus Cunha, Santos, Agostinho Rossi. Os zagueiros: Fabrício Bruno, Léo Pereira, Pablo, Cleiton, Rodrigo Caio. Os laterais: Wesley, Felipe Luiz, Varela, Ayrton Lucas, Mateuzinho. Os meias: Thiago Maia, Jean Lucas, Vitor Hugo, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson. Os atacantes: Peterson, Everton Cebolinha, Pedro, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol, né? Como embarque na noite de ontem, né? O Flamengo teve a chegada a 1h20 lá na capital federal. De acordo aí com a delegação, vai seguir direto para o hotel, onde irá descansar. E na tarde de hoje terá um treino no CT do Brasiliense, onde fará sua última atividade. As dúvidas que Tite tem, né? Porém, Tite deve definir o time titular que enfrentará o Santos no estádio Mané Garrincha. A tendência é que o treinador opte por Luiz Araújo na vaga do suspenso Eric Pulgar, tornando assim a equipe ofensiva. O meio para frente, portanto, o Fla deve aí ter Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro. Rapaz, Flamengo vai estar ofensivo contra o Santos aí, o Santos que não tem vindo bem, o Santos que está brigando para fugir da zona do rebaixamento, né? Mas o Flamengo também tem que pensar em suas condições, que é a chegada na Libertadores da América de 2024, né? E falar em contratação, o Marcos Braz foi abordado por jornalistas ontem no embarque do Flamengo para Brasília e foi perguntado a ele aí sobre Nicolas de la Cruz, né? E o Marcos Braz desconversou, né? Ele disse o seguinte: a gente não está pensando em de la Cruz, a gente está esperando acabar o Brasileirão. Temos alguma possibilidade remotas de título.
temos a classificação na Libertadores que a gente precisa e ainda não tem contratação nenhuma, fecha aspas aí, para Marcos Braz. Marcos Braz a gente conversou, mas segundo apurações aí do mundo rubro-negro, o Marcos Braz tem mantido conversas frequentes com representantes de Nicolás de la Cruz. Sabemos que é um atleta que interessa para o Flamengo em 2024, né? Mas realmente o momento agora é pensar na classificação para a Libertadores da América, pensar aí em conseguir conquistar esse título que depois desse tropeço, mais um tropeço do Botafogo, abriu aí do primeiro ao quinto colocado, vamos botar até o sexto colocado, ainda tem chance de ser campeão do Campeonato Brasileiro. Dependendo do que acontecer entre Palmeiras e Botafogo amanhã, teremos confronto direto ainda com o Palmeiras e teremos confronto direto com o Bragantino. Então, o Campeonato Brasileiro, que parecia assim, algo distante, com a abertura de pontos que o Botafogo tinha conseguido aí, né? Agora já tornou-se um sonho mais palpável, né? Nada é impossível, né? Então, seguindo aqui, né? A nossa expectativa era de vermos aí a estreia, né, do Rodrigo Caio com o Tite, mas como o Léo Pereira treinou normalmente, foi relacionado e ele pode vir aí formando a linha de zaga com o Fabrício Bruno. É a zaga titular do Flamengo, né? Agora, 3 jogos seguidos no Maracanã. É a primeira vez que isso vai acontecer desde que Flamengo e Fluminense assumiram a gestão do novo Maracanã, né? Teremos o jogo da Seleção Brasileira contra a Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo, né? Esse jogo vai acontecer no dia 21 de novembro. No dia 22 de novembro acontece o confronto entre Fluminense e São Paulo. E no dia 23 de novembro, Flamengo e Bragantino. O jogo atrasado aí, né? Por conta da final da Libertadores da América, a Conmebol assumiu aí a administração temporária do Maracanã. Só que esses 3 jogos seguidos talvez não sejam um problema para o gramado. Teremos essa paralisação, né? A Conmebol está tratando do gramado e antes desse jogo ainda terá uma paralisação de 9 dias por conta da data FIFA. Então, o Flamengo é o último jogo desses 3 jogos seguidos, né? Não deve pegar o gramado tão ruim assim, nós esperamos, né? Então, seguindo aqui com as notícias, né? O Flamengo pode estar tomando um calote aí do Almeria com relação ao jogador Lázaro. Rapaz, o Lázaro foi vendido pelo Flamengo ao Almeria da Espanha por 7 milhões de euros, cerca de 36,34 milhões de reais. O meia Lázaro virou aí dor de cabeça para a diretoria rubro-negra, não pelo atleta, e sim por parte do time europeu, que de acordo com o jornalista Vene Casagrande, né, a equipe da La Liga não pagou a terceira parcela de compra ao Flamengo, né? As linhas gerais, o Almeria aí teria que pagar ao Flamengo até o dia 30 de setembro o valor de 1,1 milhão de euros, cerca de 5 milhões e 800 mil reais, o que não aconteceu. O prazo dado pelo Almeria foi até 5 dias a partir do dia 23 de outubro. No entanto, o dinheiro seguiu sem cair na conta do Flamengo. Lembrando que o Flamengo já teve esse problema de calote anteriormente com o Hernani Brocador. O Flamengo teve que acionar a FIFA para poder receber esse valor. Então, assim, Flamengo, né, é um dos times que tem honrado seus compromissos em dia. Os jogadores que o Flamengo traz para o seu elenco são comprados de maneira parcelada. E o Flamengo lá, na data certinha, tem pago seus credores. Além dos salários dos jogadores estarem em dia, ele também tem mantido em dia os seus compromissos com os seus credores. Então, assim, que o Flamengo entre logo na justiça antes que esse calote aí comece a dar mais dor de cabeça. Sabemos que o time que está devendo o Flamengo, o Almeria, tem que pagar aí juros de mora, um monte de outras coisas, o valor vai só aumentando. Se ele não está pagando agora, quiçá quando o valor estiver maior. Então, o Flamengo acione logo a justiça aí para receber o que lhe é de direito. Vamos mudar aqui de assunto, né? Ex-Flamengo faz juras de amor ao clube e revela o que faltou
com o manto sagrado. Estou falando aí do nosso querido Renato Abreu. Muitas pessoas, muitos torcedores do Flamengo aí não devem conhecer Renato Abreu. Renato Abreu chutava muito, fazia cada gol de falta e ele foi aí durante algum tempo o maior artilheiro do Flamengo no século XXI, antes da chegada aí de Pedro, Gabigol e Bruno Henrique, né? Campeão pelo Flamengo, Renato Abreu vive atualmente nos Estados Unidos. Até a geração de 2019 do Flamengo aparecer, Renato Abreu foi por muitos anos o artilheiro do século XXI no clube. No entanto, o ex-meia foi ultrapassado por Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Com o nome marcado no Mengão, o ex-camisa 11 se derreteu de amores pelo mais querido. Além disso, o ex-jogador revelou o que faltou para realizar com o manto sagrado, né? Ele disse o seguinte aqui, abre aspas para Renato Abreu: o Flamengo está na minha vida, assim como os outros clubes, mas o Flamengo é especial, porque é um carinho imenso que eu tenho. A única coisa que eu não tive a oportunidade foi de entrar em campo com as minhas 3 filhas, que era o meu sonho. Mas hoje elas são flamenguistas doentes e acompanham os jogos, contou Renato Abreu aí em entrevista ao Flá TV, né? Renato Abreu aí, né, que vestiu a camisa do Flamengo em 2 oportunidades, de 2005 a 2007 e 2010 a 2013. Infelizmente, ele não fez parte daquele elenco de 2009 que foi campeão brasileiro, né? O ex-jogador ainda ganhou 2 Copas do Brasil e 2 campeonatos carioca com o manto sagrado. Além disso, o Urubu Rei, como era chamado, fez 73 gols em 271 partidas, representando o Mengão. O então atleta foi convocado aí para a seleção brasileira e ganhou o único troféu com a amarelinha, um único troféu, né? A Super Clássicos da América em 2011. Renato Augusto hoje vive nos Estados Unidos, o nosso Urubu Rei. A minha homenagem a ele, parabéns por tudo que você fez ao Flamengo naquela época que nós não conhecíamos muito vitórias como conhecemos de um tempo para cá. Mas a geração dele tinha muita entrega, tinha muita raça, tinha muita vontade. O que faltava na técnica tinha em vontade, em gana, em desejo de honrar o manto sagrado do Mengão. Então, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!